Olá, eu sou Rafael de Lima, professor, arquiteto, cenógrafo, e essa videoaula é para falar com vocês um pouquinho sobre cenografia, concepção e projeto. O que é a cenografia? Bom, hoje eu entendo que a cenografia tomou um caminho próprio. Ela já está muito além daquilo que a gente conheceu apenas nas artes cênicas. Ela tomou uma proporção que conseguiu alcançar outras áreas que também trabalham com criação. Então, pensar em cenografia hoje é criar e organizar um conjunto de elementos visuais que preparam um ambiente, criam um clima e dramatizam o espaço físico. Isso vai acontecer através de uma percepção sensorial, que hoje é possível encontrar nessas outras áreas de criação. Mas para isso acontecer, a cenografia ela tem que tomar para si uma diversidade de conhecimentos, como o desenho, a pintura, a iluminação, a arquitetura, a moda e, de uma forma mais técnica, a marcenaria e a mecânica. Todas essas áreas dialogam para a construção desse espaço a ser ocupado. Então, para ficar mais didático, eu vou trazer aqui na nossa videoaula as principais áreas e explicar como a cenografia dialoga com elas. Eu trabalho com teatro há mais de 20 anos. Comecei ainda pequeno como ator, fazendo teatro de escola. Depois eu me interessei por direção e produção de espetáculos estudantis, teatro com orçamento baixo e duração muito curta, e depois de anos dirigindo e criando minhas próprias cenografias, abusando da criatividade, errando muito e aprendendo com aquilo que dava certo e descartando aquilo que não funcionava, finalmente eu ingressei na faculdade de arquitetura, onde eu consegui aprimorar minha técnica, descobrir novos caminhos de criação e, principalmente, onde eu descobri a importância de ter um projeto sólido, bem estudado, elaborado e cheio de referências. Essa é uma área muito ampla que já atendia as artes cênicas, como os espetáculos de dança, concertos de música, ópera, circo, teatro, mas que também conseguiu atingir outros nichos. Basicamente, tudo aquilo que compõe uma obra, que precisa de uma ideia, desde a concepção de um design de interiores em projetos de arquitetura, a desfiles de modas, ou o vitrinismo, né, que decide como expor uma marca. Tem também as grandes feiras, os eventos que acontecem por todo o país, chegando a formatos mais comerciais, mais compactos, para publicidade, televisão e o cinema. Enfim, onde há necessidade de um profissional de cenografia, há trabalho. Por muito tempo, o cenógrafo foi visto como um prestador das artes cênicas, servindo um diretor, um idealizador ou até um produtor cultural. Com o tempo, esse cenógrafo passa a se interessar por artes plásticas, visuais, por moda, e o campo de criação explode, tornando o cenógrafo um artista capaz de imprimir numa instalação uma concepção própria, uma assinatura que, em muitos casos, foge daquela ideia de uma pessoa, de um profissional que vai ficar responsável apenas por fazer objetos cênicos ou que vai pintar um painel. Esse cenógrafo agora ele vai desassociar a ideia de cenografia e cenário. Há uma diferença muito importante entre cenário e cenografia. O cenário pode ser uma escada, uma porta, um jogo de sofá disposto na cena, um guarda-chuvas, ou um painel pintado por um artista plástico. É todo objeto que pode se transformar em elemento cênico, ok? Já a cenografia está ligada à ambientação, em como organizar
todos esses elementos e comunicar eles com a plateia. É por isso que é muito comum a cenografia ser assinada pelo diretor do projeto, ou um cenógrafo que também assina os adereços e o figurino. Tem também, e é algo que eu já fiz muito, fazer a cenografia e a iluminação. Para entender melhor essa diferença entre cenário e cenografia, vamos voltar na época de Shakespeare. Em Romeu e Julieta, nós temos a cena que se passa na praça, no salão de festas, a famosa cena do balcão, a igreja, o cemitério, ambientes muito diferentes que podiam ser representados por cenários, com materiais concretos. Mas isso não acontecia no teatro shakespeariano no século XVI. Eles não utilizavam cenários, não havia tempo na cena para fazer essa troca de cenários. O espaço cênico, onde os atores faziam as cenas, onde eles trabalhavam, era sempre o mesmo. Mas, Rafa, como eles indicavam essas mudanças? Como eles indicavam, inclusive, a passagem do tempo? Verbalizando através do texto, do roteiro. O personagem indicava o espaço. Então, essa era uma cenografia verbalizada. Ela acontecia sem os elementos concretos, sem os objetos, sem a necessidade, por exemplo, de colocar uma cruz em cena para se representar uma igreja. E nessa linha de raciocínio, é importante pensar que existem ideias difíceis de serem executadas, mas se pensadas de formas diferentes, elas passam a ser fáceis de serem resolvidas. Em determinada cena, o texto, o roteiro, pede um trem, por exemplo, o que é extremamente inviável de ser construído e muitas vezes a gente acaba esbarrando na verba disponível para isso, né? Mas podemos sugerir a existência do mesmo trem através do som, do apito do trem com sonoplastia e da verbalização através do texto dos personagens. Até a sombra do trem projetada no ciclorama vai indicar para a plateia que existe de fato um trem ali, por mais que ela não consiga ver esse trem físico. Mas você está dando material sensorial para que a plateia imagine que realmente existe um trem em cena. Falar agora um pouquinho sobre luz, sobre iluminação cênica, tá? Bom, é muito importante que o cenógrafo tenha uma noção mínima sobre luz, até mesmo para ele saber o que ele pode fazer e o que ele não deve fazer dentro de um espaço cênico, né? Controlar a luz é algo muito importante. A relação que existe entre cenário e luz é total. Um completa o outro. Por isso, quando não é o cenógrafo responsável pelo projeto de iluminação, quem vai fazer isso deve conhecer cada material que o cenógrafo vai trabalhar em cena. A luz, pessoal, modifica a tonalidade das coisas. Mesmo colorida ou traduzindo exatamente a cor dos elementos, dos objetos em cena, ela tem a capacidade de transformar uma superfície lisa numa superfície completamente diferente, certo? E a superfície rugosa
por exemplo, uma mesa, uma madeira, ela consegue mudar também a textura do objeto. E isso vai se comportar em qualquer tipo de material, seja um tecido, um carpete, plástico, feltro, espuma, lã, enfim. E qual o problema disso? A percepção da plateia, de quem está assistindo, muda. Por isso que não dá para fazer um cenário e depois só depositar qualquer luz sobre ele. O resultado final pode decepcionar. Vou dar um exemplo para traduzir melhor o que eu quero dizer. Digamos que você tem num espetáculo uma personagem que é uma vilã de época, uma assassina, e você resolve construir um figurino que traduza essa personalidade dela. Um vestido com uma capa, e aí você resolve que tem que ser um tecido vermelho sangue. E o vermelho, nós sabemos que é uma cor que representa muito, né? Ela é cheia de signos, explode em cena. Se isso não for bem trabalhado e bem comunicado com o iluminador, e ele resolve, sei lá, jogar uma luz amarela ou âmbar, aquele vermelho, ele vai virar um marrom. Então, toda aquela ideia que você concebeu do sangue, que era importante para demonstrar a personalidade dessa personagem, já era. Um figurino muito colorido em um cenário também muito colorido pode ficar carregado, gerando uma poluição visual. As áreas de criação precisam estar muito entrosadas. Iluminação, figurino, cenários, sonoplastia, trilha sonora, todos fazem parte de uma mesma composição. Quando isso não acontece, você tem criações ilhadas e sem potência. E não entenda potência como existência de um significado. Isso é muito subjetivo. Quem dá o significado é a plateia. O público é quem permite ser atingido por algum tipo de significado. Eu já assisti espetáculos desastrosos, mas onde as pessoas saíam fascinadas, porque passaram por uma vivência que foi capaz de construir ou visitar uma memória com aquilo que elas acabaram de assistir. Já assisti também obras super subjetivas, difíceis de entender, mas que me fizeram criar um significado através do campo visual que foi criado, da imagem, né? Pois possuíam também uma beleza poética muito grande. Existe um diretor norte-americano que trabalha muito bem com essas subjetividades, é o Bob Wilson, dramaturgo, coreógrafo, encenador, iluminador, enfim. Ele possui um currículo gigante e uma capacidade de dar movimento através da luz numa linguagem muito contemporânea. Ele é muito conhecido por um tom de azul que ele utiliza em todos os seus espetáculos e se transformou na sua grande marca. No espetáculo que veio no Brasil, inclusive contou com um elenco brasileiro chamado A Dama do Mar. O cenário é muito simples, remete ao deck de um navio. Tem também um tecido que lembra uma vela de barco e delimita as mudanças de tempo e as mudanças da cena.
Todos os elementos cênicos colocam em evidência a paixão da protagonista pelo mar. É como se o mar estivesse ali na sua frente, através da própria narrativa que o diretor, que o Bob Wilson, conseguiu criar controlando a luz. Ora jogando ela sobre a vela ou no ciclorama e sempre conseguindo iluminar o ator de uma forma muito específica. Quando eu assisto um espetáculo como esse, capaz de despertar uma série de significados só através da imagem controlando a luz, eu consigo expandir as minhas ideias, acreditando que eu posso atingir o meu público através de outros sentidos. Esse campo visual que foi construído pede também, talvez, uma trilha sonora, uma sonoplastia que pontue a cena, que consegue trazer a plateia para dentro da cena e, em determinado momento, afastar ela, se for o objetivo. Pode ser também através do olfato, usando um determinado material que produz um cheiro específico, característico, que vai trazer a memória de quem está assistindo, o aroma de uma flor ou de um alimento. Lembrando sempre que tudo isso tem que ser com muito cuidado e seguindo uma série de normas de segurança. O cenógrafo é um artista que cria experiências para e com o público. Essa experiência é que vai produzir um significado, que será lembrado por toda a vida através da memória. O figurino precisa ser muito bem pensado. Ele tem que ser pensado além do tecido. Hoje, existem diversos trabalhos onde toda a cenografia está no corpo do ator. Esse novo olhar é encarado com o que a gente pode chamar de arquitetura do corpo. São criações que estão além da ideia de um figurino tradicional. São trabalhos com líquidos, fluidos, papel, cola, tintas, materiais que se desintegram, às vezes pintados no corpo do ator ou até colados, figurinos que se constroem e desconstroem em cena com o passar do espetáculo. Essas criações contemporâneas você encontra principalmente no campo da performance, que pensa o corpo do ator como um corpo expandido, um corpo dilatado, que não aceita mais o tecido. Ele quer um código visual mais parecido com o trabalho de um artista plástico ou de um escultor, de uma pessoa que trabalha com uma instalação artística e menos com a de um figurinista tradicional. Eu conheço alguns cenógrafos que assumem essa função, levando sempre em consideração e em conta que esse corpo, esse ator, essa atriz, ele possui um corpo expandido que deve ocupar um espaço, tornando esse corpo também um elemento cenográfico. Tem um estilista que eu gosto muito, chamado Jun Nakao, e ele fez na São Paulo Fashion Week de 2004, se eu não me engano, o famoso desfile conhecido com roupas de papel, considerado um dos melhores desfiles do século.
As modelos entraram na passarela exibindo vestidos, saias, adornos, inspiradas na moda do século XIX, todas estilizadas como Playmobils. É, aquele bonequinho que era muito vendido nos anos 70 e 80. Na entrada final, quando as modelos voltam para agradecer, elas se posicionam diante de um público de 1.000, 1.200 pessoas, e todos encantados com a beleza estética das roupas, em um papel brocado, e de repente a trilha sonora se intensifica como se fosse uma revolução na passarela, e com toda a dramaticidade de um grande final, essas modelos começam a rasgar as roupas, as peças confeccionadas como obras de arte, diante de um público estarrecido, surpreso. O momento foi um marco na história da moda no Brasil, mas principalmente uma resposta do estilista, o Jun Nakao, ao consumismo avassalador do mundo atual. A história é tão significativa que foi inclusive registrada em DVD e em um livro chamado A Costura do Invisível. Eu recomendo. Ao ver as cenas das modelos destruindo as roupas de papel, logo se pensa no desapego que o estilista precisou exercitar para ver a sua obra ali virando pedaços de papel na passarela. Ele, no entanto, numa entrevista, afirma que não teve esse tipo de sentimento, não tinha apego às peças. Ele queria provocar um questionamento, despertar nas pessoas, sobretudo nos criadores de moda, a preocupação de construir um conceito, um conteúdo. Vocês podem me perguntar, mas Rafa, por que ele fez tudo isso? Para questionar valores. O papel é o lugar do esboço, do croquis. Faz parte do processo criativo e é matéria efêmera, rasga, amarela, é sensível à ação do tempo. Em uma folha de papel, a gente pode também construir palavras, transformar a vida e, ao mesmo tempo, uma folha de papel em branco está pronta para ser preenchida de significados, né? Para despertar todas essas emoções no público, em apenas 7 minutos de desfile, sei lá, talvez um pouco mais, tinha que ser algo forte, algo impactante, transformador. E foi, né? E sim, eu acredito que é papel de qualquer um que trabalha com arte levantar essas discussões. Vamos fazer uma abordagem histórica sobre a evolução da cenografia, né? Então, na Grécia Antiga, o espaço cênico ele era fixo. Então, o uso de cenário era mínimo. Os gregos, assim como os romanos, utilizavam dos elementos construtivos do próprio espaço. Quando chega a Idade Média, o teatro vai para dentro da igreja. Ele passa a ser um teatro sacro, né? E com o tempo ele passa a ser itinerante, em cima das carroças. Mas aí a gente está se aproximando do Renascimento. A gente começa a identificar um crescimento tecnológico na forma de se fazer cenografia com a chegada das grandes óperas italianas. É um momento que os cenários ficam bem carregados, sofisticados, trazendo para o teatro o conhecimento da náutica, as engrenagens e equipamentos que moviam e trocavam os cenários, tiravam eles de cena, né?
Muitos desses conhecimentos, inclusive, são utilizados até hoje na estrutura do palco italiano. O uso de telões pintados no fundo do palco, que representavam desde florestas até palácios, ficaram frequentes nessa época, quando você podia retirar de cena prendendo esses telões nas barras de cenário que ficavam presas no teto do palco do teatro. Com a chegada da iluminação elétrica, a luz ficou muito intensa, então esse artificialismo dos telões chamavam muita atenção. Então saem os telões pintados, dando lugar para o elemento construído, o cenário que a gente conhece hoje, a parede, a escada, a coluna, a porta. Essa luz mais intensa acabou permitindo um mapeamento do palco, ou seja, eu tenho agora a possibilidade de iluminar lugares em momentos diferentes. É nesse momento que a luz passa a ser coreografada, ajudando a desconstruir a ideia de um vazio cênico. Não existir cenário a partir de agora não quer dizer que não há uma cenografia, já que agora eu consigo controlar o espaço através da luz, da iluminação cênica. Então vejam só a linha de raciocínio que a gente está criando, que eu quero construir com vocês. Cenário é uma palavra bem delimitada. Vai desde um guarda-chuvas sozinho em cena até todos os elementos de uma casa que você consegue trazer para dentro do palco. Agora, cenografia é muito maior. Ela existe mesmo no vazio do espaço dramático ou num conjunto de ideias e soluções que vão das sensações que você consegue criar na plateia até mesmo ao corpo do ator que você consegue expandir através da arquitetura do corpo no espaço cênico. Como eu avisei no início da nossa videoaula, o cenógrafo é um grande generalista, né? Ele tem que estar ligado em tudo o tempo todo. Então, tendências da moda, qual é a cor do ano, por que que é a cor do ano, política, movimentos culturais, sociais, geografia, história e arquitetura, com certeza. A identificação de qualquer espaço passa sempre pela arquitetura, né? Mas não pode ser só um conhecimento técnico, científico, adquirido dentro da universidade, ou então pelo dia a dia da profissão. Tem que ter o pensamento de um artista visual, tem que ter um feeling, certo? E para isso acontecer, a curiosidade, a descoberta tem muita importância. Um dos maiores desafios hoje em dia dentro da cenografia é a criação de um cenário com um design móvel, né? Principalmente quando o espetáculo possui um ritmo acelerado e não permite uma cenografia pesada, que precisa ser removida o tempo todo, trocada, certo? Peças difíceis de serem levantadas, carregadas, enfim. Um espetáculo desses pede uma cenografia inteligente, que reduza essas inconveniências. Uma grande ideia, como eu já disse, não depende de verba. A luz dá essa mobilidade. Por isso, ela se transforma num elemento cênico no lugar do elemento construído. O cenário, quando ele é muito construído, ele requer uma engenharia, um cuidado na hora de colocar e retirar no momento certo, para que o ritmo do espetáculo não caia.
Eu conheço também experiências com palco giratório, que é construído no formato de uma pizza e embaixo possui uma estrutura mecânica, né? Permitindo que quando ele gira, alguém, o pessoal, o staff, consiga retirar ou trocar esse cenário, essa cenografia. Isso é muito comum em programas de televisão, em grandes musicais, que permite esse requinte em tecnologia, essa engenharia, essa mecânica. Espetáculos que não possuem a mesma verba podem trabalhar com outros artifícios, como, por exemplo, a imaginação da plateia com elementos representativos, por exemplo, construir e desmontar na frente do público, elementos que se transformam ou que mudam de função no decorrer do espetáculo da peça. Quando a gente fala de tecnologia em arte, principalmente em cenografia, é engraçado, porque se a gente comparar com 50 anos atrás, o que é muito pouco, né? Ninguém imaginava que era possível fazer o tipo de coisa que nós fazemos hoje, né? O acesso a tecnologias há 50 anos atrás, para quem trabalhava com arte, era muito restrito. Só que talvez nos últimos 15 anos, a cenografia deu conta de acompanhar isso de uma forma mais democrática, certo? Principalmente na utilização de projeções, dialogando com as artes visuais, as videoinstalações, telões multimídia, o uso de equipamentos com interface digital. Isso tudo vira um material de fácil acesso para o cenógrafo. As projeções, elas dão profundidade para os trabalhos, trazendo informações que antes não eram possíveis. Mas é importante ter cuidado com a qualidade dessas projeções, sempre pesquisando, testando o funcionamento do aparelho que vai projetar, analisando qual é a melhor distância desse aparelho, lembrando que a distância afeta o tamanho da projeção. Quanto mais distante, maior vai ficar a projeção, afetando também na qualidade dessa imagem. A imagem acaba ficando um pouco comprometida. É importante também tomar um cuidado com a superfície que vai receber essa projeção. É uma parede? É um tecido? É um objeto? Qual é a cor dele? Como essa imagem que vai ser projetada vai ser recebida por esse material? A presença ou a falta de luz também afetam nessa projeção, né? Enfim, precisa de um estudo e vai depender muito do projeto. Como acontece um projeto de cenografia? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não se começa um projeto de cenografia sem saber quais as intenções e o que justifica aquele projeto. Para você saber quais são, você precisa ter alguém que encomenda esse projeto. Isso quando não é um projeto da sua iniciativa, que você resolve fazer. Normalmente é um cliente ou um produtor cultural ou um diretor que vai procurar o trabalho de um cenógrafo, tá? Esse cliente, vamos chamar ele assim, vai explicar o que ele precisa, quais são as necessidades do projeto que ele tem. Eu sempre pergunto antes quais são as referências que ele tem. Normalmente, são um conjunto de imagens, às vezes ele pode chegar com uma música, um filme, um livro, ou uma epifania que ele teve durante a noite e anotou e desenhou. Enfim, essas referências que nós pedimos ao cliente vão dar um rumo para o processo de criação do projeto.
Baseado nessas referências do cliente, eu começo a pesquisar um caminho que liga todas essas referências numa mesma esfera, né? Se o projeto é, por exemplo, um espetáculo de teatro vivenciado nos anos 70, então eu preciso trazer no palco elementos que fazem parte daquela época. A internet possui diversos sites de busca de imagens que podem ajudar muito nessa busca por referências, mas cuidado com a seleção. Cuidado ao tentar copiar imagens e transformá-las em projeto. Quando o criador fica muito encantado com as referências, pode acabar destruindo a autoria do projeto, tornando o produto final uma grande cópia. O ideal é usar a sua coleção de referências, a sua bagagem, aquilo que você construiu durante a sua vida, suas vivências, para produzir suas obras autorais. Mas, Rafa, e se eu estou começando agora? E se eu não tenho referência artística suficiente para produzir os meus projetos autorais? Bom, eu costumo dizer para os meus alunos que se você gosta desse universo, se você está assistindo o meu vídeo até agora, então um mínimo de referência você já tem. Agora, se existe uma deficiência em chegar a um conceito, então você precisa buscar aonde está essa sua deficiência. E a melhor forma de buscar isso é estudar aquilo que deu certo e aquilo que deu errado, para delinear uma forma de enxergar o mundo através da sua arte. Ok, depois que buscamos todas essas referências, chegou o momento de uni-las. É quando nós montamos uma coisa que nós chamamos de mood board. Um mood board é um painel de sentimentos, um tipo de representação visual do projeto, muito utilizado na arquitetura, composto por imagens, amostras de materiais, texturas, cores, que juntos no painel ou na prancha fazem parte da composição do criador, no caso, o cenógrafo. É uma forma também de afinar com o cliente a forma que você está apontando para o projeto. Vamos ver alguns exemplos de mood board. Beleza, você apresentou o mood board para o cliente num segundo contato, numa segunda reunião, e ele diz ok, que é isso mesmo que ele estava esperando da cenografia ou da instalação artística. Agora, então, chegou a hora dos croquis. Esses rabiscos ajudam a entender as dimensões e os desafios do projeto. É quando identificamos o projeto dentro do espaço. Esse espaço é um palco de teatro italiano, é arena, é um espetáculo de rua, não, é um show de música ou até a vitrine de uma loja. Um croquis, ele não possui uma regra específica. Ele obedece basicamente à linha de raciocínio do criador. Mas uma evolução que a cenografia tomou da arquitetura são os projetos, as apresentações em 3D. Ajudam muito a definir como vai ficar mais ou menos o projeto real. Quando o projeto é mais técnico e necessita de uma marcenaria ou de um material que só pode ser construído por um profissional adequado,
como um marceneiro ou um serralheiro, então é importante ter um projeto técnico. Um projeto técnico cenográfico vai possuir informações de tamanhos e cortes que só esses especialistas vão conseguir ler. São detalhamentos que ajudam na execução desse projeto. A experiência do cenógrafo vai contar muito encontrando detalhes onde ninguém mais vê, principalmente quando nós trabalhamos com orçamentos muito baixos. Por isso, é importante estar atento ao cotidiano e à forma e o formato dos objetos, as linhas, os contornos e tudo aquilo que eles podem sugerir, juntos e separados. Um exercício muito importante para o cenógrafo em formação é a observação dos espaços que nós achamos que dominamos, como, por exemplo, o quarto. Existe algo mais íntimo do que o próprio quarto? Observar a geometria do piso, as imperfeições das paredes, as diferenças de cor entre a parede e o teto, os móveis que compõem essas imperfeições. É preciso abrir o olhar primeiro daquilo que a gente acha que domina, para começar a enxergar novas formas e formatos. Ninguém nasce criativo. As pessoas aprendem a desenvolver um olhar, a percepção, e vai aliando isso a um conhecimento técnico, a experiência no desenvolvimento de projetos. Tem um olhar muito bacana que ajuda a desenvolver essa percepção, que é o olhar para o espaço urbano. E eu nem estou falando da arquitetura da cidade, dos prédios, das grandes obras públicas, mas dos detalhes construídos a partir das experiências que as pessoas têm com a cidade, que estão por toda parte, no centro, na periferia, nas regiões mais nobres, enfim, na relação das pessoas com os espaços públicos. Então, é uma obra abandonada, um aglomerado de lixo que te desperta uma ideia, um pensamento, uma varanda num prédio que chama atenção, uma roupa colorida no varal, um mercadinho antigo que resistiu ao tempo, às tecnologias, à especulação. Nós chamamos isso de cenografias urbanas. Esse é um campo muito vasto e a minha sugestão aqui é para você que está me assistindo, amplie a sua visão sobre cenografia e que arte não começa com a obra pronta na sua frente ou no papel em branco. A arte começa com a ideia e a sua percepção enquanto artista. Uma das partes mais importantes dentro do processo de criação é a pesquisa de material. Ela é muito importante por duas questões. Primeiro, para conseguir controlar, ajustar o orçamento, né? Qualquer erro ou um teste desajustado pode sair muito caro. Segundo, é pelo tempo da produção física, eu digo, né? Essa cenografia, ela não pode ficar pronta muito em cima da apresentação, da estreia do espetáculo ou da abertura da instalação artística, né? Eu já tive espetáculos que a cenografia era construída um dia antes da estreia. Então, qualquer cálculo errado em relação ao material colocaria toda a ideia em risco, até mesmo o espetáculo. Faça uma pesquisa bacana sobre materiais, tipos, preços, alternativas, a durabilidade, a facilidade na hora de montar, desmontar. Não se esqueça também da pós-produção. Tudo isso tem que ser definido principalmente se for uma encomenda, uma instalação artística, uma intervenção urbana. Quem vai ficar responsável? Quem vai montar, desmontar? A quem aquilo pertence no final? Quanto maior a obra, maior também é a responsabilidade técnica que existe sobre ela. Eu quero finalizar essa videoaula falando o seguinte: cenografia não é decoração. Ela tem que dialogar com o público, com quem está recebendo ela através da obra, né? Ela não pode ser meramente um alvo visual. Ela tem que ser uma porta de entrada para levar as pessoas para vivenciarem uma experiência.
Essa experiência é que vai fazer o acontecimento, despertando memórias, sensações, enfim. Eu quero deixar vocês agora com algumas imagens de cenografias que me formaram enquanto professor, enquanto cenógrafo, e eu espero que elas possam também despertar alguma sensação em vocês também, ok? Muito obrigado, até mais.